Olá, amigos. Este é o canal Viagem e Vida e eu sou Wagner Ribeiro, um viajante, colecionador e contador de histórias. Hoje nós vamos iniciar a leitura do livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. O Pequeno Príncipe é um clássico para todas as idades. O Pequeno Príncipe é uma das obras literárias mais lidas do mundo, e isto se deve à sua capacidade de revelar a cada pessoa significados diferentes, profundos, diante de uma história aparentemente simples. Nesta nova versão que você irá ouvir a partir de agora, você terá a chance de revisitar asteroides, planetas e baobás, encontrar uma certa raposa e admirar uma rosa muito especial. Escrito há mais de 70 anos, este livro é um dos favoritos de todos os apaixonados por literatura. E até quem não tem o hábito de leitura se encanta pela doçura do Pequeno Príncipe. Ilustrado com as aquarelas do autor, a obra narra a amizade entre um piloto perdido no deserto e seu amigo inesperado, o Pequeno Príncipe. Seja esta a sua primeira leitura, ou se já perdeu as contas de quantas vezes leu a história, prepare-se para se emocionar. Adeus, disse a raposa. E agora, como prometido, aqui vai o meu segredo. De fato, é um segredo bem simples. É somente com o coração que podemos ver corretamente o essencial. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o Pequeno Príncipe, para que tivesse certeza de que iria se lembrar. Foi o tempo que perdeu com a sua rosa que fez dela uma rosa tão importante. Foi o tempo que perdi com a minha rosa, repetiu o Pequeno Príncipe, para que tivesse certeza de que iria se lembrar. As pessoas esqueceram essa verdade, disse a raposa. Mas você não deve esquecer. Você se torna eternamente responsável pelo que cativou. Você é responsável por sua rosa. Eu sou responsável por minha rosa, repetiu o Pequeno Príncipe, para que tivesse certeza de que iria se lembrar. Antoine Jean Baptiste Marie Roger Foscolombe, Conde de Saint-Exupéry, popularmente conhecido como Antoine de Saint-Exupéry. Foi um escritor, ilustrador e piloto francês. O Pequeno Príncipe é uma das obras mais traduzidas em todo o mundo. E esta que nós vamos ler é uma versão da Faro Pop. Para Leon Werth. Eu peço desculpas às crianças que eventualmente possam ler este livro por esta dedicatória a uma pessoa grande. Mas eu tenho uma razão muito séria para isso. Ele é o melhor amigo que tenho no mundo. E tenho outra razão. Essa pessoa grande entende de tudo, até mesmo de livros sobre crianças. E tenho ainda uma terceira razão. Ele vive na França, onde passa fome e frio. Ele precisa de algum consolo. E se todas essas razões não são suficientes, eu dedicarei este livro para a criança que essa pessoa grande já foi um dia. Todas as pessoas grandes já foram crianças, apesar de poucas se lembrarem disso. E, então, eu corrijo minha dedicatória para Leon Werth quando ele era pequenino. Capítulo 1. Uma vez, quando tinha 6 anos, vi um desenho magnífico no livro chamado Histórias Vividas, sobre a floresta primitiva. Era um desenho que mostrava uma jiboia prestes a engolir um animal. Aqui vai uma cópia dele. A imagem da jiboia engolindo o animal. No livro era dito: as jiboias engolem suas presas por inteiro, sem nem mastigar. Depois disso, elas ficam incapazes de se mover e dormem pelos 6 meses que necessitam para a digestão. Eu então refleti profundamente acerca das aventuras da selva e, após algum trabalho com lápis de cor, consegui fazer o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1. Ele era mais ou menos assim. A imagem do desenho parecendo um chapéu.
Mostrei minha obra às pessoas grandes e perguntei se meu desenho as assustava. Mas elas me responderam: assustar? Por que alguém se assustaria com um chapéu? Meu desenho não era um chapéu, era o desenho de uma jiboia digerindo um elefante. Mas como as pessoas grandes não conseguiam entendê-lo, eu fiz um novo desenho. Desenhei o interior de uma jiboia. Assim as pessoas grandes poderiam ver claramente o elefante. Elas sempre precisam de explicações para as coisas. Meu desenho número 2 era assim: desenho de uma cobra com um elefante dentro da barriga. Desta vez, as pessoas grandes me aconselharam a deixar de lado meus desenhos de jiboias, fossem elas abertas ou fechadas, e me dedicar às coisas como geografia, história, aritmética e gramática. Foi por isso que, aos meus 6 anos, desisti do que podia vir a ser uma carreira magnífica de pintura. Eu fui desencorajado pelos fracassos do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes nunca entendem nada por elas mesmas, e é muito cansativo para as crianças ficarem sempre explicando as coisas para elas. Então, eu escolhi outra profissão e aprendi a pilotar aviões. E voei por todas as partes do mundo. E é verdade que a geografia acabou me sendo muito útil. De relance, posso distinguir a China do Arizona. Se alguém ficar perdido no céu noturno, esse conhecimento é bem valioso. No curso desta vida, eu tive muitos grandes encontros com muitas pessoas que se preocupavam com assuntos muito sérios. Eu vivi por um bom tempo entre as pessoas grandes e fui muito próximo e íntimo a elas, mas tudo isso não melhorou muito a minha opinião que tenho delas. Sempre que eu me encontrava com uma delas, que me parecia mais lúcida à primeira vista, eu fazia um experimento. Mostrava a elas o meu desenho número 1, que sempre carreguei comigo. Eu buscava saber se ela era uma pessoa de compreensão verdadeira. Mas, quem quer que ela fosse, um adulto ou uma adulta, sempre me respondia: isto é um chapéu. Então eu jamais falaria com aquela pessoa sobre jiboias, ou florestas primitivas, ou estrelas. Eu precisava descer ao seu nível de compreensão e conversaria com ela sobre jogos de cartas, e golfe, e política, e gravatas. E a pessoa grande ficava encantada em conhecer um homem tão refinado. Aqui encerramos o primeiro capítulo, onde a narrativa do Antônio Exupéry fala dos seus primeiros desenhos e que as pessoas grandes, ocupadas com muitas coisas, não conseguiam distinguir o que era um desenho daquilo que eles tinham como compreensão. Viam uma cobra com um elefante na barriga como se fosse um chapéu. E ele tentou por algumas vezes conversar com várias pessoas, interessante, né? E ninguém conseguia compreender qual era o desenho. E ele relata que tinha que baixar o nível para poder conversar com essas pessoas para que elas compreendessem. E no início vimos que fala das coisas simples, que são invisíveis aos olhos, mas que são claras ao coração. Que possamos continuar nessa jornada até os próximos capítulos. Continue com a gente.